Gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler 2 versículos, tá? João 16, vamos ler o 32 e o 33. E depois nós vamos ler também Mateus capítulo 27, versículo 46. Primeiro vamos ler o Evangelho de João, capítulo 16, 32 e 33. Está ali, né? Você pode acompanhar aí também no telão, na tela. Telão não, nas telas, né? Diz assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que serei dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Verso 32, né? 33. Essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenham paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No verso 32, uma palavra me chama muito a atenção, um pedaço aí do versículo, onde Jesus fala: contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E eu já inicio essa mensagem orientando você, aconselhando a você, se assim você me permitir, a declarar, a dizer, assim como o nosso Senhor Jesus disse. Ele fala acerca de uma hora que já é chegada, em que os seus discípulos, seus seguidores, seus alunos iriam ser dispersos devido à prisão dele, um momento difícil eles iriam enfrentar, e cada um ia para a sua casa temeroso, mas ele não estaria só, porque ele tinha a convicção de que o Pai estava com ele. E eu quero ministrar isso na sua vida nessa noite. Você não está só. Não importa o que se levantou, não importa o que está se levantando, não sei as lutas que você está enfrentando, não sei os conflitos que você está passando, qual a adversidade que se levantou, não sei se as ondas estão batendo no seu barquinho e assolando o seu barco e atribulando ou tentando atribular a sua vida. Nessa noite você vai declarar para todo o inferno ouvir: eu não estou só, o Pai está comigo. Você pode repetir isso comigo? Eu não estou só, o Pai está comigo. Aleluia! E esse Pai não é qualquer um Pai. Esse Pai não é um Pai terreno. Esse Pai é o Deus Todo-Poderoso, o Pai de amor, um Pai de misericórdia, mas também um Pai que é justo e fiel, um Pai que nunca nos deixará só. Jesus, ele estava para enfrentar um momento muito difícil, e no decorrer dessa reflexão, você vai ver que realmente o que ele mais temia, o que Jesus mais ficou triste, temeroso e angustiado, aconteceu. Eu quero ler Mateus 27, verso 46
A gente já foi para outro livro agora, mas daqui a pouco, você não vai se perder não. Daqui a pouco Deus vai começar a colocar tudo em ordem, e você vai entender essa mensagem. Mateus 27, 46, diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Voltando lá para João 16, essas palavras de Jesus aqui, essa conversa, esse ensino que Jesus estava passando para os seus discípulos, eram palavras já de despedida, porque Jesus já sabia, Jesus já entendia o que estava para acontecer. A palavra nos diz que Ele é o Cordeiro também que tira o pecado do mundo, que vem no meu coração, mas Ele é o Cordeiro que foi morto, quase que eu falo outro versículo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis nós já vemos, da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, mas esta lhe feriria o quê? O calcanhar. Já aponta para a cruz, já apontando para o sacrifício vicário na cruz do Calvário, o sacrifício de amor, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas palavras de despedida, né, foi próximo à crucificação. E toda despedida, não sei para você, mas para mim é bem difícil. Despedir de alguém que vai viajar, né? Despedir de pessoas que moram próximo a gente, que às vezes vivem muito tempo ali com a gente, aí depois vai embora, né? Vamos dizer que seja uma despedida, de repente um filho que vai casar, quando sai de casa, é meio que uma despedida, né? Vai estar próximo, vai se falar sempre, mas vai sair do ninho, né? E isso às vezes é muito pesaroso, né? É difícil. E palavras de despedida aqui é porque Jesus estava próximo a ser morto, mas Ele disse que Ele não nos deixaria órfãos. Ele iria, mas enviaria quem? O outro Consolador. Ele não deixaria a gente só. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas. E a gente vai ver, no texto vai falando sobre Jesus falando para eles que eles não estavam só, que eles iam ter paz nele, que eles iriam passar por aflições, por dificuldades, mas que eles deveriam ter muito bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, Jesus venceu tudo por nós na cruz do Calvário. Tenham bom ânimo, nós não estamos só, o Pai está conosco. E Jesus, continuando no capítulo 17 de João, ele tem uma oração, após conversar, após explicar acerca da sua partida, acerca da dispersão dos discípulos, que os deixariam só, mas ele não ficaria abandonado, porque ele tem um pai que olhava para ele e cuidava da vida dele. Ele disse o seguinte, agora ele ora, intercedendo pelos seus discípulos. Capítulo 17 de João é a oração sacerdotal de Jesus, uma bela oração. No verso 14 ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Pai, eu não peço que os tire do mundo, e sim os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não o sou. Ou seja, Jesus intercede pelos seus discípulos. E logo depois, eu quero que você abra, por gentileza, Mateus 26, Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, o texto diz que após a oração sacerdotal, Jesus, ele caminha para o Getsêmani. E o tema dessa lição, dessa ministração, lição foi mais cedo na aula, na EBD. O tema dessa ministração é lições do Getsêmani. Nós iremos tirar algumas lições aqui com Jesus no Getsêmani. Getsêmani é o lugar de prensa, lugar onde o cordeiro foi prensado, foi moído. Diz o texto, verso 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou o quê? A entristecer-se e se angustiar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Esse é um relato de Mateus. Agora vamos ver o que Lucas fala também. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Lucas escreve o seguinte, verso 39: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, ou seja, chegando no Getsêmani, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava. Jesus orava, Jesus estava de joelhos, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Grava isso, cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Verso 44, e estando em agonia, Jesus estava angustiado, a sua alma estava em agonia, e orava mais intensamente. Aprenda uma coisa, com Jesus, não comigo: quanto mais difícil é a prova, quanto maior for a luta, não é para você desanimar nem esfriar na oração. Quanto mais a luta for difícil, mais intensidade na oração, irmãos. Diz o texto: estando em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais difícil for a luta a enfrentar, quanto maiores forem os problemas que estamos passando, mais intensa deve ser a nossa oração. Mais joelho no chão, mais cara no pó, mais oração, mais oração, mais oração. Ah, mas não está dando certo, mais oração. Ah, mas ainda não tive resposta, mais oração, mais intensifica mais. Ah, mas eu não estou sozinho, não estou aguentando. Chama um irmão, chama uma irmã de oração, vamos orar junto. Ah, não estou conseguindo, ora a família toda. Intensifiquem a oração. Jesus estava angustiado, estava triste, e ele ora,
pedindo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E eu, refletindo sobre essas palavras de Jesus, no lugar ali onde a sua alma estava angustiada, aonde ele estava triste, aonde ele estava numa pressão tão grande, eu fiquei refletindo: se possível, passa de mim este cálice. A palavra do Senhor diz, Lucas, ele vem relatar que a agonia, a angústia de Jesus no Getsêmani foi tão grande, que algo, da química aí acontece devido ao seu corpo, ao seu emocional, está exposto ao momento de pressão, estresse emocional tão grande, que ele começa a suar sangue, suor com sangue. Isso tem um nome, hematidrose. É o estresse, quando a pessoa é levada a um estresse extremo, um momento de terror, angústia intensa, e algo natural, biológico acontece, que gotículas de sangue saem pelos poros, junto com o suor, e ele de joelhos orava, pedindo ao Pai que afastasse este cálice. E este cálice não era a cruz, porque a morte, ele sabia que ele ia enfrentar a morte e iria vencer a morte. Ele era o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus sabia para que ele veio. Ele sabia que ele tinha que cumprir o plano do Pai. Não foi a cruz que atemorizou, que angustiou o nosso Senhor Jesus. Também não foram as humilhações, nem os açoites que estavam por vir. Não foram, ou não foi, a possibilidade de uma coroa de espinhos, ou de receber lá as chicotadas, ser escarnecido, passar por uma via, chamada dolorosa, carregando uma cruz muito pesada. Vou abrir um parênteses aqui. Esse sofrimento, toda essa obediência, toda essa dor, toda essa humilhação, foi por amor a mim e por amor à sua vida. Ele sofreu por amor a nós. Ele foi fiel por amor a você e a sua família. Ele foi humilhado, ele foi, brincaram, repartiram as vestes dele, ele foi crucificado em fidelidade a Deus, oferecendo a sua própria vida em amor, por amor a nós e para nos dar tão grande salvação. Isaías fala que ele foi um homem de dores. Não foram os cravos, muito menos a coroa de espinho, não foi a cruz que ele pediu para passar, passa de mim este cálice. Mas esse cálice, ele está descrito no texto que lemos, Mateus 27, 46. Este cálice que o nosso Senhor Jesus fala, pede ao Pai que, se possível, passasse. Esse cálice é a possibilidade da separação entre o Pai e o Filho. Esse cálice era Jesus entendendo que ali na cruz
ele seria maldito por nós. A palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômio, que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado maldito. Gálatas também, Paulo escrevendo aos Gálatas fala isso, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas por que maldito? Porque na cruz do Calvário, Jesus, ele absorve todo o pecado da humanidade. Ali ele se torna maldição em meu lugar. Ali a conta, a dívida, a acusação que era contra a nossa vida, o pecado que estava em nós, na cruz do Calvário, Jesus venceu o pecado, ele levou sobre si, ele se fez maldito em meu lugar e em teu lugar, para que hoje, eu e você, estivéssemos vida, e vida em abundância, para que nós tivéssemos a possibilidade de viver longe do pecado, uma vida de santidade, uma vida de honra, uma vida que agradasse a Deus. Ele nos deu a possibilidade de andarmos na presença do Pai. A Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo, o acesso foi aberto. Hoje todos nós temos acesso a Deus, através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então o cálice que Jesus estava pedindo para que o Pai, se possível, tirar, era a possibilidade de ficar afastado do Pai, quer seja por um segundo apenas. Isso nunca havia acontecido. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Mas ali na cruz, quando ele leva o pecado do mundo, ele se torna maldito em meu lugar. Ali, ele se sente desamparado. Eli, Eli, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? O cálice que Jesus pediu para o Pai que não acontecesse, mas contudo fizesse a vontade dele, se cumprisse, era o afastamento, era Jesus clamando. Vou ilustrar, tá, irmãos? É como Jesus clamasse ao Pai e o Pai virasse as costas para ele. A palavra do Senhor diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o quê? O pecado. Houve uma ruptura, houve um rompimento aqui. Eli, Eli, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? O que Cristo vive aqui nesse momento na cruz, essa agonia que ele estava sentindo lá no Getsêmani, a angústia, a tristeza de ficar afastado do Pai. E eu não entendo, irmãos, não entra na minha cabeça como pode o homem que conhece a palavra, ou que já conheceu a palavra, conseguir andar longe da presença de Deus. Já esteve no culto, já esteve na casa do Senhor, conhece as Escrituras, sabe das promessas de Deus para a vida dele, e tem prazer em andar nas coisas do mundo. Não existe a possibilidade de termos comunhão com Deus e comunhão com o mundo. Luz não combina com trevas, bênção não combina com uma maldição. A separação, esse momento que a cruz trouxe para Cristo, foi um momento de angústia, de aflição. Mas a última palavra
que Jesus declara na cruz não foi Eli, Eli, lama sabachthani. Não foi Deus meu, por que desamparaste e morreu? Não foi. Foi, está consumado. Aleluia. Depois de Eli, Eli, lama sabachthani, ele diz, está consumado, e entregou o seu Espírito. Está consumado. Já falei aqui uma vez, numa ministração, não lembro quando. Era colocado nas celas das prisões, quando um prisioneiro cumpria ali a sua pena, e ali, exemplo, 5 anos de prisão, quando completava os 5 anos, que ele estava para ser solto, colocava ali na prisão, ali na cela, está consumado. Ou seja, ele cumpriu, ele completou, ele foi até o fim. Ou seja, está consumado, ou seja, eu completei, eu consegui, eu fui até o fim. E sabe por que ele conseguiu? Sabe por que ele foi até o fim? Ele não pecou como um cordeiro mudo, ele foi entregue ao matadouro e venceu a morte. Porque ele pensava em você, ele pensava em mim, ele pensava na minha família, ele pensava nos seus filhos, ele pensava nos filhos dos seus filhos, ele pensava em toda a sua descendência. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi a maior prova de amor que o homem pode experimentar. É muito maior do que um amor entre um homem e uma mulher, aquela paixão, aquele amor verdadeiro. O amor de Jesus é muito maior do que qualquer amor entre os homens. O amor do Senhor pelas nossas vidas fez o seu Filho se entregar sem ter nenhum pecado, um cordeiro sem mácula, mas na cruz do Calvário ele cumpriu o plano de Deus. Ele completou a obra que Deus tinha estabelecido para a sua criatura, para nós. Jesus, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Senhor, o que Ele sofreu, o que Ele passou, tudo que Ele suportou, quando eu e você dizemos sim para Ele, quando nós entendemos o que Ele passou foi por nossas vidas, foi por mim, foi por você, e quando a gente crê e diz sim para Jesus, a gente está falando para Ele que valeu a pena, Senhor, muito obrigado. O seu sacrifício não foi em vão. O seu sacrifício mudou a minha vida. O que o Senhor fez, a sua perseverança, a sua fé, a sua disponibilidade em servir, a sua disponibilidade em se entregar na cruz do Calvário por mim, sendo eu ainda pecador, ou seja, não merecíamos. Sacrifício vicário é um sacrifício substitutivo. Ali foi a vida de um inocente pela vida de muitos pecadores. E um deles sou eu. Foi por mim, foi por nós. E eu glorifico ao Senhor Jesus. E eu peço ao Senhor Jesus nessa noite, que você nunca se esqueça disso.
que Ele, com grande amor, te amou, Calhandra. Ele se entregou. Ele não precisava, mas Ele quis ir até o fim. Ele foi até o fim. Ele honrou o Pai. Ele fez o sacrifício perfeito e único por mim e por você. Mas a morte não parou o nosso Jesus. Uma vez, conversando com um pastor amigo, eu preguei uma mensagem sobre a morte de Jesus. Aí ele falou: faltou completar a mensagem. Aí eu falei: faltou completar? Errei? Onde eu errei? Ele falou: você não falou da ressurreição. Porque morte e ressurreição estão juntas, é a mesma obra. A obra é completa, vamos dizer assim. Jesus morreu, mas ali não foi o ponto final. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está. E não para por aí. Passaram-se mais de 2000 anos e a promessa está de pé. Aquele que veio ao mundo através de uma virgem, aquele que padeceu por amor a nós, sem pecado, se entregou na cruz, ofereceu um sacrifício agradável a Deus, ressuscitou ao terceiro dia. Ele voltará para nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Ele morreu, ressuscitou e está voltando, igreja. Creia nisso. Creia. Aí a gente volta um pouquinho para o Getsêmani, quando o mesmo Jesus, angustiado, triste, com o coração pesado, os instrui em que? Vigiar e orar. Vigiem e orem. Foi a orientação de Jesus para aqueles 3 homens. Aí Jesus vai, fala com o Pai, está orando. Quando volta para ver, os seus discípulos estão o quê? Dormindo. Jesus vai orar, dá uma orientação, volta para ver, novamente dormindo. E eu fecho essa mensagem em nome de Jesus Cristo, e que você me entenda com muito amor. Jesus vai voltar, não esteja dormindo. Dormir aqui não é no literal, não. Dormir aqui é para a gente hoje. Não esteja desapercebido. Não esteja como aqueles na época de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, faziam tudo normal, preocupavam-se com as coisas naturais da terra, seus olhos estavam na terra, coisas da terra, coisas naturais, mas Jesus nos chama para olhar para o espiritual, porque o natural vai passar, o natural vai se corromper, o natural vai ficar para trás, mas o espiritual, esse não perece, esse não fica velho, esse não cai por terra, o espiritual é sempre. Uma vez eu aprendi com uma amiga, ela falou o seguinte: Weber, você, ouve, imitando sapo, Weber, mole, vou orar por você. A amiga falou
você, durante a sua vida, você já deve ter ganho muitos presentes. Às vezes a gente ganha uma roupa, um calçado. Não sei se já aconteceu contigo. Eu lembro que eu tinha uma chuteira. Fiquei muito tempo sem brincar de bola. Aí fui calçar a chuteira, todo feliz. Quase uns 10 anos. Chuteirinha direitinho. Primeira corrida, a sola saiu. Descolou. Porque o presente da terra fica velho, Léo. Se corrompe, perece. Mas o presente do céu é espiritual. Esse não envelhece, esse não fica velho, esse não perde a validade. E se você crê, em nome de Jesus, meu corpo está arrepiado aqui, não sei porquê, mas eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida, na autoridade que é no nome de Jesus, você vai receber presentes espirituais nessa noite. Receba presentes espirituais da parte de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua casa. Receba de Deus em nome de Jesus.